Boa noite, pessoal. Aqui com vocês de novo é a Gabi do Gabiflix. Dessa vez é uma minissérie Filhos do Chumbo, baseada em fatos verídicos, históricos, sobre a questão da exploração de chumbo na Polônia soviética. Sim, ela estava de trás do muro de ferro, da cortina de ferro soviética. E a questão da contaminação por chumbo em crianças, principalmente crianças, a morte de principalmente crianças que moravam ali na região de Zupenice. E, e sobre uma médica, a doutora Jotlana Wondrowska-Kroll. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, eu não falo polonês. Essa série é uma série polonesa, uma produção polonesa, uma produção original Netflix. E o quanto assim, por que união e superação? Que ela chegou lá, ela tentou primeiro chamar a consciência das pessoas, só que ela não falava ali a mesma língua das pessoas. Ela era uma pessoa instruída, uma médica. As pessoas ali, a maioria delas não passava muito ali do fundamental, mal tinham estudo. E ela não, além do fato dela, apesar dela ser polonesa, assim como eles, ela não era daquela região, ela era recém mudada para lá. Ela tinha sido mandada por ordens superiores para trabalhar lá. Aí, assim, mas ela conseguiu superar essas barreiras, as pessoas também, e passou a se comunicar com essas pessoas. E ela se uniu com essas pessoas para conseguir, inclusive, que essas pessoas se mudassem da região ali, fossem mandadas para uma região livre de contaminação, teoricamente, ou com menos exposição a essa contaminação por chumbo. E a ironia de tudo, uma das grandes ironias foi o pai de uma das crianças, o pai da criança, de uma criança que morre, de um menininho que morreu por causa do chumbo, que antes era super contra ela, era super contra a esposa ficar do lado dela, justamente foi o que mais a apoiou depois, justamente depois de perder o filho dele. Acho que a dor dele, aquela coisa de transformar o luto em luta, a dor dele fez com que ele pensasse, botasse a mão na consciência e pensasse, cara, não quero que outros pais sintam, outras mães sintam o que eu e minha esposa estamos sentindo. Eu achei bem bacana isso. Trágico, sim, horrível, sim. Mas a bacana foi a questão dele usar esse luto dele, como eu disse, transformar o luto dele em luta, a dor dele em força. E por que assim, a verdadeira face desses regimes do amor? Porque esses regimes do amor, né, como esse em que a gente se encontra agora, era o da União Soviética. Era bem semelhante a esse da Polônia Soviética, em que o Estado prometia cuidar do cidadão, concentrava ali todos os poderes, o partido concentrava todos os poderes do Estado, Partido Comunista, e assim se prometia cuidar do cidadão, né? Cuidar bem. Não, é aquela coisa do papo da picanha e da cerveja. Não, vocês vão ter picanha e cerveja, né? O papo do carro zero. O pobre que me desculpe, mas vocês só vão andar, o pobre agora só vai andar de carro zero. E era lá também, não. O pobre vai ter saúde, vai ter segurança. E não, na verdade, eles estavam, inclusive, mentindo sobre a questão da contaminação, que não tinha nada a ver.
ameaçando pessoas, desaparecendo com pessoas, ameaçaram inclusive essa médica e aos apoiadores dela, que começaram assim bem assim, bem pífiozinhos, né? Pouquíssimos ali do lado dela. A maioria se referia a ela como doutora maluca, entre vários outros nomes, alguns não muito educados. E assim, regime do amor, que na prática não amor coisíssima nenhuma, né? Ah, que. É, desculpem, né? Vocês me desculpem, eu tive que pausar porque meu laptop ia descarregar e ia atrapalhar a gravação. Mas enfim. Ah, que nós vamos cuidar da classe operária, que se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, então nós vamos cuidar de você. Vão cuidar de te enterrar, né? No caixão. Você e sua família inteira. Vocês produzem, vão trabalhar, a gente vai cuidar de vocês trabalharem pra gente, para manterem nosso vidão até morrer e aparecer outro trouxa aí para ficar no lugar de vocês. Vocês vão trabalhar, trabalhar, trabalhar para não terem propriedade privada, para viverem aí respirando chumbo enquanto a gente está aqui na mansão. E qualquer semelhança com a nossa realidade aqui no Brasil atualmente é mera coincidência. Mas enfim, é uma história assim que eu achei muito linda, muito inspiradora, sobre coragem, sobre superação, sobre união e sobre justamente a questão de você sempre desconfiar de, não, de tudo o que você vê e ouve, e ir mais a fundo e também não ter medo de ter coragem de enfrentar ali, né? Não que você é louco, isso não tem nada a ver. Ter coragem de ir lá e manter o seu ponto de vista e provar se a verdade está do seu lado, você tem que lutar para mostrar que você está falando a verdade. Você não tem que se acovardar. Porque foi isso que ela, não só ela, né? Que uma andorinha só não faz verão. Ela e os apoiadores dela, as enfermeiras ali da clínica pediátrica em que ela trabalhava, que viam ali todo dia crianças literalmente sangrando até morrer. Morriam de hemorragia decorrente do chumbo. Que um dos sintomas de envenenamento por chumbo é a questão é a hemorragia. E uma das cenas ali, chegando para o final do penúltimo para o último capítulo, ela se expõe ao chumbo, ela se arrisca e arrisca o bebê. Isso que eu já não achei muito certo, aliás, nem um pouco. Porque ela estava grávida. Uma mulher grávida, ela deveria se abster, se afastar um pouco. E aí acaba que assim a criança nasce, da demora da criança para respirar, você fica naquele suspense, ai meu Deus. Ai meu Deus. Será que essa criança vai sobreviver? A criança chora, o bebê chora, respira, está vivo. É um alívio gigante, uma alegria gigante, né? E assim, porque assim, um dos sintomas em mulheres grávidas expostas ao chumbo, dois, na verdade, aborto e natimorto. Então, assim, só dessa criança ter nascido viva, sendo que no primeiro capítulo ali, uma das crianças, filhas dessa. Uma das grávidas expostas a esse chumbo, mulher de operário, o filho dela nasce morto. Aí você pensa quando essa médica, a bolsa história, ela tá para dar à luz, ela dá à luz e o bebê demora a chorar, ai meu Deus, tomara que não. E assim, realmente não, realmente a criança não morreu, ela está viva, não aconteceu o mesmo que aconteceu no primeiro capítulo,
Isso também já é um grande alívio. E só de pensar que as outras crianças também não seriam mais expostas, nem as famílias delas, a algo tão nocivo quanto o chumbo. A questão da união também você observa bem, assim, ela foi lá e se juntou com as mulheres no último capítulo para a manifestação. E aí, assim, chega lá a tropa da milícia, que é a polícia comunistinha. E assim, os maridos olham aquilo, os maridos estavam dentro da fábrica trabalhando. E na tentativa ali de proteger as esposas, eles vão para lá também e cercam tudo. Nessa que todo mundo se junta e cerca tudo, os figurões lá só tinham duas alternativas. Uma, atirar em todo mundo e gerar um escândalo midiático, que não ia ter como passar pano, tapar aquilo. Dois, recuar. Então eles tiveram que recuar. E assim, senão ia ser um escândalo ainda maior para o Partido Comunista. Então, assim, foi assim, a união faz a força. As pessoas se unem, o povo se une e não. Chega de tirania. É o que tem acontecido aqui no Brasil, por exemplo. O pessoal tem tomado coragem para lutar contra certas coisas. E foi o que aconteceu lá. Isso, essa história da década de 70, no auge né, da opressão comunista. No auge da opressão do Partido Comunista. Mas, enfim. Isso é tudo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, deixem aí abaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se inscrever nesse canal. Grande abraço a todos.